119 Guild Wars capítulo 357, Lamento de Clarente autor, Kotaro fala clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco chegou à prefeitura, notando que Vizard estava esperando por ele do lado de fora com alguns outros caras de aparência imponente ao seu redor. Havia mais do que alguns deles, 98 para ser mais preciso. Afinal, a contagem total dessas aldeias na seção interna chegava a 99. Como todos os outros senhores de uma aldeia que queriam um pedaço do tesouro chamado Draco, eles naturalmente viriam e representariam para que seu povo não perdesse. Quando viram chegar com Nataz atrás dele, esses senhores ficaram entusiasmados. Afinal, a iluminação ambulante que foi Draco poderia trazer novas ideias ao seu povo e aumentar sua criatividade, levando-os a um novo reino em suas técnicas. Vizard rapidamente assumiu a liderança ao cumprimentar Draco. Bom dia, Draco. Espero que você esteja satisfeito com a hospitalidade que minha Evergreen Village lhe proporcionou. Seus olhos focaram na reticente Natasa parada atrás dele, e seu corpo tremeu quando ela se endireitou e afastou sua má vontade. No entanto, Vizard e todos os outros senhores aqui viram sua verdadeira face. Então quem ela estava tentando enganar? Vizard suspirou internamente e balançou a cabeça. Você poderia levar o cavalo até a água, mas não poderia forçá-lo a beber. Se esta mulher pássaro, aclamada como a beleza número 1 sublinhando da sua aldeia, não conseguisse aproveitar esta oportunidade de voar acima das nuvens, seria tarde demais para saltar para o comboio quando o sucesso chegasse. Nesse sentido, o P foi um grande sucesso. Embora Alfling realmente não soubesse muito sobre o potencial de Draco ou o que significava ser uma mulher no clã Morningstar, ela se juntou com sucesso a uma família que as mulheres do mundo exterior matariam para se juntar. Até mesmo os escravos que Rivetingnit comprou no bazar para serem as incubadoras de criação de Draco tinham um status e qualidade de vida mais elevados do que princesas e nobres de muitos reinos. As 28 concubinas humanas eram um nível superior, com status equivalente ao da rainha de um reino proeminente. Não importa onde eles fossem no mundo, eles seriam tratados com o maior respeito, com muitas entidades os bajulando. Quanto às 4 beldades todo-poderosas, seus status eram supremos no mundo do jogo e no mundo real. No mundo do jogo, até mesmo os deuses verdadeiros os reconheceram, e todas as outras espécies admitiram sua superioridade. No mundo real, mais de 900 milhões de homens em todo o mundo mobilizariam-se de acordo com os seus caprichos, com os restantes a ponderar se deveriam ou não arriscar tudo. Isso não era algo facilmente calculável. Mesmo que o próprio Vizard não estivesse ciente desses detalhes, ele podia ver pelo talento supremo de Draco em Trade Skills que ele provavelmente era extraordinário lá fora. E isso era ainda mais surpreendente quando se percebia que sua especificação era como combatente. Natasa era certamente linda e tinha qualidades muito tentadoras, mas será que todas as garotas do mundo eram planas? Não, havia muito mais belezas com proporções como as dela nas outras aldeias, e se Draco as visse, ele poderia perder o interesse nela imediatamente. No entanto, Vizard estava com preguiça de esclarecê-la. Se ela não tivesse interesse genuíno, qual seria a utilidade de forçá-lo? Ela só sentiria infelicidade se entrasse na vida dele apenas em busca de benefícios, quando realmente desejasse afeto. Estes são os senhores das várias aldeias da seção interna. Eles me visitaram para pedir sua sabedoria em todos os assuntos relativos às habilidades comerciais, esperando que você pudesse esclarecer seu povo também. Quando Vizard disse isso, os outros senhores se curvaram e se apresentaram um por um. Draco fez questão de lembrar seus nomes e de suas aldeias, pois precisaria de seus serviços para integrar os nativos à cidade-estado de Vita. Bem, não vejo problema nisso, mas tenho meus próprios objetivos a seguir. Visitarei cada aldeia em meu próprio lazer e compartilharei o que puder, isso é o máximo que posso lhe prometer. Draco respondeu calmamente. Embora os senhores estivessem um pouco desapontados, eles ainda agradeceram a Draco. Afinal, ele estava praticamente lhes dando algo inestimável de graça, então como eles poderiam ousar ser gananciosos com isso?
Draco fez isso porque não podia simplesmente dar esmolas. O povo de Evergreen pôde usufruir desse benefício porque o abrigou e lhe forneceu recursos, que ele roubou, e duas belezas para seu consumo. Os outros apenas mostraram suas caras de cachorro e queriam os mesmos benefícios. Como tal acordo poderia funcionar? Tal coisa seria o pior acordo comercial da história dos acordos comerciais, talvez de sempre. Draco pode não ter afirmado isso abertamente, mas esses sujeitos possuíam a classe política, então como eles poderiam perder o tom? Mesmo que não tivessem aula, como senhores experientes, eles podiam ver isso. Rapidamente, um senhor de uma vila próxima chamada Vila Oak curvou-se para Draco e disse bajuladoramente: se Lord Draco nos visitar, com certeza atribuiremos a vocês duas das maiores belezas de nossa vila como suas empregadas. Apenas deixe-nos saber o seu gosto. Natasa olhou para esse velhote com desdém. Vender aquelas meninas pobres em benefício da aldeia como um todo? Desprezível. Claro, as circunstâncias exatas tornavam a área mais cinzenta, porque havia 100% de chance de eles estarem dispostos se Draco liberasse sua aura, mas ele não gostava de confiar nisso. Não só isso, mas a iluminação de sua família e amigos, merda, até deles mesmos, poderia movê-los o suficiente para fazer o que precisavam fazer. Claro, isso foi apenas adicionar perfume à merda. No centro de tudo isso estava uma prática que Natasa achava nojenta, já que ela mesma havia sido submetida a ela, mas o que ela poderia fazer? Ela teve sorte de Draco ainda não ter sido enérgico, caso contrário ela teria acabado como Duris. Quanto a Draco, ele riu e não rejeitou o avanço deles. Use-a como modelo. Ele gesticulou para Natasa, fazendo a mulher pássaro corar. Ela finalmente entendeu porque ele a escolheu e a queria perto dele o tempo todo, enquanto ele era muito negligente com o Pia. Acontece que ela era o tipo dele. De repente, tudo fez sentido para Natasa e uma certa ideia veio à mente, mas sua teimosia a despedaçou. No entanto, já era tarde demais, pois uma vez que uma ideia ou sugestão se enraizasse na mente de um ser sapiente, ela iria apodrecer e crescer como um tumor até abranger a totalidade dos seus pensamentos. No entanto, os efeitos foram instantâneos. Sua careta perpétua relaxou um pouco e seu comportamento tornou-se menos distante, embora fosse leve o suficiente para que a própria Natasa não percebesse. No entanto, os vários senhores conseguiram, pois eram bons em ler a situação. Natasa, apesar de toda a sua arrogância, era um livro aberto. Como tal, eles puderam vê-la mudar. Eles pensaram que tal observação passageira poderia mudar as coisas em um nível fundamental. Esse sujeito teve muita sorte. Mas então, foi sorte? Enquanto os senhores se faziam essa pergunta, eles lançaram um olhar para Draco e ficaram sem palavras por seu leve sorriso e olhar estreitado enquanto os observava. De repente, os senhores sentiram que enviar suas meninas para esse sujeito seria o mesmo que jogar a nobre princesa na casa do demônio maligno, onde elas seriam sujas e contaminadas por seu mal, eventualmente caindo sob sua bandeira. No entanto, mesmo que percebessem isso, já era tarde demais. Eles agora estavam montados nas costas de um tigre e, a menos que quisessem renunciar aos benefícios que Draco poderia lhes trazer, não poderiam se dar ao luxo de desmontar. Como tal, eles só podiam rezar pela providência, para que Draco fosse pelo menos um pouco gentil com as meninas. Porém, gentil? Draco parecia mais que algumas donzelas inocentes haviam sido condenadas à vida eterna com o rei Fukiboy. Por assim dizer, Clarence e Kyong que estavam atualmente vagando pela área da seção interna. Caso contrário, como Draco poderia ter paz de espírito para brincar com Doris de companhia, enquanto aprende habilidades profissionais? Claro, depois de saber que 3 beldades foram designadas para ele. Eles criaram uma confusão e fizeram barulho, forçando Draco a libertar Sheira para Kyong-ki e expulsando os dois para a selva. Kyong-ki já havia devorado Sheira repetidamente nessa época, e o sujeito parecia estar de ótimo humor enquanto a manticora feminina caminhava ao lado dele recatadamente. Como era típico na cultura dos leões, os machos tinham domínio total, então sempre que Kyong-ki estava com vontade, Sheira não tinha escolha a não ser deitar e recebê-lo, o que irritava Clarence. Afinal, ele agora era o estranho. O perdedor que não conseguiu. O Ned que queria a beleza, mas não conseguiu vencer o valentão. Além disso, mesmo que Lucia aparecesse aqui e concordasse em acasalar com ele, ele não conseguiria.
Afinal, ele ainda estava no corpo de um Dragonling, o que equivalia a uma criança em termos de dragão. Ele não ganharia algumas funções reprodutivas básicas até se tornar o Rank 2, o que dependia de quando Draco também se tornasse o Rank 2. Então, ele não apenas era impotente, mas não havia nem mesmo um bebê por perto para ele desfrutar de algumas preliminares. Qualquer sujeito poderia imaginar o nível de depressão que Clarence estava sentindo. Às vezes, ele se mudava para uma clareira na floresta à meia-noite, permitindo que a luz da lua refletisse em suas escamas enquanto um tema triste de anime tocava ao fundo. Ele se lembraria de como sua aldeia foi atacada e como seu inimigo mortal matou sua família, o que o trouxe nesta jornada. Ele resolveria se tornar mais forte e conseguir sua vingança com a ajuda de seu Nakama, e se tornaria o Okatoshi Rei Dragão. O que era ainda mais debilitante era que Kyong-ki vinha observá-lo de longe, com lágrimas nos olhos ao ser tocado por essa cena efêmera. Era apenas um homem, a lua e algumas músicas tristes do Creative Commons, uma cena que comoveria qualquer sujeito ao alcance da visão. Depois de chorar, Kyong-ki sempre prestava homenagem à dor e resolução de Clarence, convocando Sheira e acasalando-se furiosamente com ela dentro da visão de Clarence. Isso criou um ciclo eterno, do qual Clarence estava sofrendo para sair. Nesse ponto, o sujeito começou a deixar crescer cabelos grisalhos e barba grisalha por causa do estresse. Ele parecia maltrapilho e cansado, como se o próximo estímulo fosse suficiente para desanimá-lo. Isso contrastava muito com Kyong-ki, que caminhava ao lado dele com um andar saudável e energia vigorosa. Até Sheira brilhava com a luz da feminilidade, e podia-se até notar uma ligeira protuberância em sua barriga. O contraste foi bastante divertido de ver. Neste momento, eles passaram por uma zona de recursos de uma das aldeias chamada Willow Village. Enquanto caminhavam por ele, Kyong-ki e Clarence ocasionalmente engoliam algumas ervas e frutas raras como se fossem repolho, e até mesmo Sheira fazia isso bem, mas ela até consumia alguns materiais lendários e divinos. Afinal, a linhagem de Kyong-ki era de um leão divino, o que significava que seria fácil para ele se tornar um deus verdadeiro se esforçasse o suficiente. Kyong-ki estava em uma posição semelhante a Clarence nesse assunto. Então o filhote de Kyong-ki carregando a pura linhagem cruel Manticore de Sheira, que foi classificado em 33º no State of the Young Rankings, e o leão divino de Kyong-ki, que foi classificado em 12º lugar, seria não seja simples. Se não fosse por isso, como poderia uma mulher nobre como Sheira se rebaixar para acasalar com um cretino desavergonhado como Kyong-ki? Sua linhagem era a melhor da raça leão, algo que ninguém mais poderia desfrutar. Ela havia subido tecnicamente a escada dele, o que mostrava o quão inteligente era essa manticora exótica. Guild Wars capítulo 358. Uma estranha serpente. Neste momento, Clarence passou por um jardim de alquimia. Enquanto Sheira e Kyong-ki devoravam perversamente tudo que viam, Clarence notou que havia um covil de veneno dentro do jardim de ervas para criar animais venenosos. De vez em quando, essas feras eram ordenhadas pelos vários nativos deste tesouro que possuíam a habilidade comercial necessária para tal assunto. Depois disso, os alquimistas poderiam usá-los em suas misturas. Como era de se esperar, nenhuma única fera estava abaixo do Rank 3, sendo o mais alto o Rank 5. Felizmente, eles eram domesticados quando dentro das zonas de recursos devido aos métodos estabelecidos pelo Deus do refinamento. Como tal, as pessoas da secção interna eram capazes de cuidar dos seus negócios sem medo, o que era parte da razão pela qual não tinham qualquer capacidade de combate. Simplesmente não havia nada que os colocasse em alerta. Clarence nem sequer olhou para dentro deste covil, tão perdido em sua depressão estava. Ele não sabia que agora que Sheira estava grávida, Kyong-ki não poderia mais deitar com ela. Porém, depois dos terríveis golpes que recebeu recentemente, como ele poderia perceber o mundo ao seu redor? No fundo desta toca, entretanto, havia uma longa cobra preta. Era do tamanho de um galho de árvore e ficava na área da toca do rei, o que significa que era o monstro mais forte lá dentro. Não só estava no rank 5, mas também possuía uma aura sufocante que suprimiu muitas outras feras dentro do seu rank. Isso foi óbvio, já que não era uma serpente comum, mas um ancião. Um ancião era um dragão menor, uma das formas mais antigas e mais baixas de um dragão. De uma cobra, alguém subiria até um ancião, depois um linguiro, até um wyvern, até um dragão e, finalmente, até um dragão verdadeiro.
Estava acima das feras normais, com quase 5% de seu sangue sendo de dragões diluídos, mostrando que era descendente de um dragão verdadeiro em sua ancestralidade. No entanto, quando nos lembramos de que essas zonas de recursos foram criadas na Era Antiga, onde os dragões estavam em atividade, não era grande coisa. No entanto, ser apenas um ancião não era suficiente para se tornar um rei dos animais em um lugar como este. Qual besta que não tinha ancestrais tirânicos de raças antigas da Era Antiga? Bem, a razão estaria na forma deste ancião. Era longo e elegante, com escamas prateadas brilhantes que pareciam ter sido polidas por uma mão magistral. Havia pequenas linhas verdes e amarelas percorrendo as escamas, como se alguém tivesse colado glitter cuidadosamente em sua pele. Sua barriga era de uma cor creme clara, adicionando uma luz de pureza à forma deste ancião. Sua cabeça era menos parecida com a de uma cobra e mais com a de um dragão, com contornos estriados e alguns ossos salientes. Na verdade, isso era normal para os anciãos. A única coisa que os diferenciava das cobras era a leve afinidade elementar e suas cabeças que pareciam as de um dragão. Este ancião estava atualmente deitado no centro da toca, enrolado em si mesmo enquanto dormia profundamente. No entanto, quando a aura de Clarente cobriu a área, seus olhos se abriram e exibiram uma luz trovejante, como se a ocorrência mais absurda tivesse acabado de aparecer diante dele. Sem pressa, o ancião correu para ver o que estava acontecendo e foi saudado ao ver Kyong Ki e Sheira devorando inescrupulosamente boas ervas enquanto Clarente caminhava atrás deles. O dragãozinho atualmente tinha as costas curvadas como um ancião e usava uma bengala frágil para avançar. Seus passos eram fracos e preocupantes. Sua longa barba grisalha e seus cabelos grisalhos ralos faziam com que ele parecesse sábio. Ele ocasionalmente parava e olhava para o céu brilhante, suspirando como se tivesse visto as vicissitudes da vida e desejasse partir deste mundo para encontrar seus entes queridos do outro lado. No entanto, o ancião não prestou atenção a essas teatralidades. Em vez disso, todo o seu corpo tremia enquanto sua linhagem rugia de desejo. Para um ancião, ou qualquer espécie de serpente neste mundo, a linhagem de um dragão verdadeiro era como a fonte da juventude para os velhos que temiam a morte. Era algo que a palavra desejo por si só não poderia justificar. Como tal, quer Clarente fosse um velho sábio decrépito ou um jovem, ele ainda era inevitavelmente atraído por ele na esperança de aumentar a linhagem de seus descendentes através do acasalamento. Sim, por sorte, este ancião estranhamente único era uma mulher. Ela também foi a última de sua espécie neste tesouro, já que seus antecessores haviam desaparecido da existência. Não se deve esquecer que as chances de impregnação de espécies em Bondless, além dos humanos, eram péssimas, e foi por isso que os humanos, especialmente os jogadores, tiveram tanta facilidade com suas conquistas sexuais. Se essa mecânica foi implementada para consolidar a tradição ou fornecer aos jogadores a chance de se entregar às suas fantasias sexuais sombrias, a fim de aumentar a imersão, estava em aberto. Mesmo que Kyong engravidando Sheira não se deveu à sorte, mas sim à compatibilidade respeitável e ao fato de que os leões podiam acasalar quase 100 vezes em um único dia. Apenas na última semana, a contagem sexual de Sheira superou até mesmo as cortesãs mais prolíficas da história humana. Era provável que, se uma de suas tentativas recentes não tivesse acertado, Sheira teria continuado a ser pressionada por Kyong-ki, aprofundando assim a depressão de Clarente como o perdedor do grupo. Neste momento, o ancião correu até Clarente e olhou para ele com olhos ansiosos. Clarente viu esse ancião, mas simplesmente bufou e desviou o olhar. Mesmo que estivesse desesperado, ele ainda tinha padrões. Um ancião imundo era a última coisa com que ele acasalaria. Isto não era apenas Clarente sendo tacanho, mas devido ao orgulho inato da raça do dragão. Os dragões tinham baixas taxas de concepção entre si, uma forma dos céus manterem seu poder ilimitado sob controle. Como tal, muitos dragões machos acasalariam com outras formas de vida para gerar diferentes crias com sua linhagem sanguínea, razão pela qual tantas espécies de variação dracônica existiam na tradição do mundo. No entanto, mesmo que os True Dragons acasalassem, eles ainda escolheriam seus companheiros com cuidado. Como aqueles da raça Phoenix, da raça Angel ou mesmo da raça Sprit. Uma mera cobra nunca cruzaria os olhos. Quando se tratava de espécies serpentinas, um dragão verdadeiro só acasalaria contra gosto com um Drake se o Drake tivesse uma linhagem boa o suficiente e algumas realizações,
Mas mesmo assim, o Drake teria que oferecer alguns tesouros pela semente. Foi por isso que Clarence zombou das origens do corpo que ocupava atualmente, que era o de um Drake. Seu pai era um dragão de fogo e uma serpente marinha, uma combinação nojenta aos olhos de qualquer dragão. O ancião prateado não ficou desanimado com o fato de Clarence tê-la ignorado, como era de se esperar. Um mero ancião normalmente nunca teria coragem de se aproximar de um dragão verdadeiro, mas o ancião notou que Clarence era apenas um Dragonling. Este era o melhor momento para agir, deixar uma boa impressão enquanto o sujeito era jovem e quando ele subisse na classificação, ela poderia vir e coletar sua semente para a prole. No entanto, como ancião poderia esperar que, em vez de um jovem ingênuo, dentro deste corpo houvesse um velho monstro da antiga era, um dragão de fogo supremo que chegou ao panteão divino como um deus verdadeiro. Como tal, quando tentou sugar Clarence, o sujeito apenas lançou um olhar desdenhoso e gritou, Scrum. Depois disso, ele nem passou mais um milissegundo pensando sobre sua existência. Para usar um exemplo muito grosseiro e ofensivo, era como se um ser de renome mundial e um solteirão supremo fosse incomodado pela beleza local de uma pequena cidade em algum país atrasado. A serpente era definitivamente esteticamente agradável em termos de serpente, com suas escamas brilhantes e linhas finas, bem como sua barriga cremosa. Ela estava longe de ser feia. Se usássemos Ikari como uma escala, em sua forma de dragão, é claro, e definissemos Ikari como o auge da beleza dracônica, com a qual Draco e Clarence concordariam, pois era uma verdade sólida, a dragão branca seria a 10, enquanto isso o ancião seria um 6. Em essência, entre as serpentes inferiores, ela era uma beleza de nível deusa, mas entre as serpentes superiores, ela era bonita de se ver, mas não muito deslumbrante. Ver o desdém veemente de Clarence fez o ancião entrar em pânico. Se ela perdesse essa chance, quando ela seria capaz de encontrar outro dragão verdadeiro? Deve-se lembrar, porém, que a linhagem de Clarence era de um dragão divino, que era ainda mais elevada que a de um dragão verdadeiro. Foi por isso que ele foi tão arrogante com esse ancião. Vendo que não havia esperança, a serpente usou desesperadamente sua última carta, algo que ela não tinha certeza se funcionaria, mas tinha que tentar, caso contrário ela se arrependeria pelo resto da vida. A serpente começou a canalizar sua pequena linhagem dracônica e permitiu que um fio de sua aura flutuasse em direção a Clarence. Isso foi o melhor que ela pôde fazer, já que tentar se mover, mesmo assim, custou-lhe muito. Se Clarence se afastasse, suas perdas não seriam pequenas. No entanto, se ele pudesse encontrar interesse nela, seus ganhos não seriam calculáveis. Para a excitação do ancião, Clarence fez uma pausa. Ele estava de costas para ela, então ela não podia ver sua expressão chocada e horrorizada, que foi rapidamente escondida quando ele olhou para ela. Ele simplesmente olhou para o ancião de forma intimidadora, e a cobra fêmea permaneceu imóvel, com um comportamento mais respeitoso possível. Clarence bufou e falou preguiçosamente, siga atrás de mim em silêncio. Você ouvirá todos os meus comandos de agora em diante. A serpente explodiu de excitação enquanto deslizava apressadamente para o lado de Clarence. Apesar de sua alegria, ela fez questão de permanecer o mais afetada e adequada possível, obedecendo ao pé da letra as diretrizes de Clarence. O próprio Clarence, porém, estava se esbofeteando internamente. Bastardo arrogante, você tem olhos, mas não conseguiu ver? Você estava prestes a ignorar uma linhagem tão rara e preciosa devido ao preconceito racial e ao orgulho. Estar perto de Draco não te ensinou nada. Aquele sujeito foderia uma árvore se ela parecesse boa o suficiente. Por que você não pode brincar com um simples ancião? Se ela não tivesse reunido a vontade de mostrar sua linhagem, as lágrimas seriam capazes de lavar seu arrependimento. Clarence se repreendeu incessantemente, mas sentiu ainda mais excitação do que o ancião. Qualquer espécie serpentina que encontrasse sua linhagem seria ignorante e pensaria que era algo mediano. Mas um dragão divino da era anterior como ele, que tinha visto muitas coisas, definitivamente saberia. Na verdade, ele deveria ter adivinhado quando viu suas escamas prateadas imaculadas e sua barriga cremosa. Mas como ele poderia esperar que um mero ancião mantivesse esse nível de linhagem, mesmo com quão diluída ela era? Ainda assim, Clarence conhecia algumas maneiras de aumentar seu estado de ser e pureza de linhagem com a ajuda de Draco, e foi por isso que ele rapidamente a trouxe junto.
Neste momento, a tarefa mais importante seria domesticá-la completamente e entrar em um Dragobond com ela, para que ela não decidisse sair depois de ser cafetina. Afinal, seu status estava muito abaixo de Clarente, tão abaixo que era difícil de ver. No entanto, se ela fosse elevada ao nível de dragão verdadeiro, seu status estaria no mesmo nível, e um pouco acima, de Clarente, que era um dragão divino. Loucura! Que tipo de linhagem esse ancião poderia possuir para virar a mesa assim? Certamente não poderia ser um dragão branco, dada a coloração de suas escamas e suas circunstâncias atuais. Então era difícil acreditar que houvesse outra linhagem dracônica que pudesse possuir tal valor. Guild Wars capítulo 359. Fornecendo iluminação. Draco estava atualmente realizando ferraria na área de trabalho da vila mais próxima de Evergreen, que se chamava Oak Village. Esta aldeia tinha o mesmo desenho e diversidade racial da anterior. Caramba, se Draco não soubesse disso, ele pensaria que havia entrado na Vila Evergreen mais uma vez. Foi quase como se alguém tivesse copiado e colado o modelo da aldeia anterior e usado aqui. Até mesmo as zonas de recursos de ferramentas para elaboração eram quase idênticas. No entanto, houve, é claro, algumas diferenças notáveis. Por um lado, as casas e locais de trabalho tinham diferentes estilos de decoração devido aos diferentes gostos dos habitantes. Além disso, as zonas de recursos tinham animais ou materiais únicos ligeiramente diferentes em comparação com a anterior, uma vez que a evolução destas coisas se ramificou desde a origem ao longo dos milênios. Finalmente, a distribuição racial era certamente semelhante, mas não exatamente a mesma. Afinal, nem todo homem-pássaro cruzaria com um gnomo, ou qualquer halfling se deitaria com um elfo. A forma como as pessoas em Evergreen escolheriam se reproduzir ao longo dos milênios seria diferente de como as pessoas em Oak fariam, o que era normal. Isso permitiu que Draco visse alguns cruzamentos malucos aqui. Na verdade, parte do motivo pelo qual Natas e Opia eram tão valiosas era porque eram consideradas raças puras de suas raças nos dias de hoje, além de lindas. Tal combinação era bastante difícil de ver, tornando-os extremamente populares. Draco estava elaborando de maneira semelhante à que fez para a alquimia. Tudo foi desligado, deixando-o com sua taxa de sucesso padrão de 10% que veio com seu Trade Skill Rank e os 30% de sua técnica Triple Origin. Com apenas 40% no total, ele estava atualmente fundindo minérios em lingotes. Ele nunca usou a energia mundial para esse estágio, pois tinha um Zonir para aumentar o nível dos lingotes automaticamente. Então já fazia um tempo desde a última vez que ele teve que fundir algo manualmente. Aqui, ele não tinha vantagens, já que os minérios que estava fundindo estavam no mesmo nível que ele. Se ele quisesse fazer as coisas sem problemas, precisaria utilizar sua técnica e riqueza de conhecimento. Felizmente, para qualquer coisa até o Epic Rank, Draco poderia afirmar com segurança que era o número sublinhado sob os céus. Se ele estivesse tentando algo no rank lendário, ele estaria apenas se desonrando em público. Neste momento, Draco estava tentando criar uma adaga simples. Não havia necessidade de optar por algo complexo e sofisticado, pois ele estava tentando transformar a complexidade em simplicidade. Os minérios foram purificados até o grau soberbo, o que já era um grande feito. Afinal, acima de soberbo havia apenas a nota requintado e perfeito em termos de qualidade do item. A maioria dos ferreiros Master Ranks só obteria notas médias ou boas para seus lingotes, o que mostrava o quão talentoso Draco era na ferraria. Depois de transformar os minérios em lingotes e remover o máximo de impurezas que pôde, Draco os levou para a forja. À medida que derreteu lentamente os lingotes para aumentar a maleabilidade, ele se concentrou em martelá-los no formato necessário. Como ele estava fazendo uma adaga, ele certificou-se de que o lingote fosse pequeno o suficiente para atender às suas necessidades. Se ele usasse um lingote de tamanho típico, provavelmente estaria demonstrando ignorância ilimitada, já que muito metal seria supérfluo. Mesmo que ele fosse habilidoso o suficiente para incorporá-lo na adaga, acabaria sendo excessivamente denso e pesado. Nesse ponto, teria sido melhor torná-la uma espada curta. Draco criou lenta e firmemente o contorno da adaga que queria fazer, utilizando e exibindo totalmente a especialidade de sua técnica de origem de 3 libras. Como se deve lembrar, os lingotes épicos tiveram uma espécie de reação quando estavam sendo trabalhados, embora não pudessem mais prejudicar gravemente Draco.
pois ele estava no rank mestre. No entanto, sua presença ainda estava lá e geralmente interrompia o fluxo de ferreiros Master Rank. Draco normalmente se aprimorava com magia subjetiva, mas não o fez neste momento. Afinal, qual era a necessidade quando ele queria que o estímulo elevasse a origem das 3 libras em outro patamar? Claro, havia muitos espectadores observando-o trabalhar em silêncio. Seus olhos estavam colados em suas técnicas e brilhos podiam ser vistos em muitos deles enquanto observavam como Draco movia seu corpo em sintonia com o metal, moldando-o com perfeição absoluta. Não havia como algum ser vivo atingir o metal com toda a perfeição que ele fosse moldado sem esforço. Mesmo o maior mestre teria uma margem de erro, só que era tão insignificante que poderia ser ignorada. Contudo, a forma de Draco seguiu um certo padrão que fascinou todos os espectadores. Parecia que seus movimentos eram o melhor conjunto de ações possível ao lidar com esse ofício específico, embora muitos nem soubessem qual seria o item final. Não só isso, mas ele sempre usou uma quantidade precisa de força para acompanhar o tempo de seus golpes. Suas ações não se assemelhavam à técnica de forjamento conhecida, porque a maioria dos ferreiros martelava cuidadosamente uma determinada seção até a perfeição antes de passar para outra que estava bem ao lado dela. No entanto, a origem dos 3 quilos de Draco era como brincar de bater na toupeira. Ele batia na ponta da lâmina e, de repente, batia na área próxima ao cabo, depois batia em um rebite, depois na borda da lâmina e assim por diante. Se não fosse pela adaga sendo moldada rapidamente usando esse método, qualquer espectador que não tivesse ideias sobre as complexidades das habilidades profissionais pensaria que Draco era um amador total que estava apenas batendo em qualquer lugar da adaga para parecer legal. Às vezes, o martelo descia com força suficiente para sacudir toda a área de trabalho, fazendo os espectadores maravilharem-se com a força de Draco. Às vezes, o martelo descia de maneira tão suave e gentil, como um pai espancando sua amada filha, mas sem ter coragem de machucá-la. Em questão de 1 hora, a adaga finalmente tomou forma. Draco então concluiu os procedimentos necessários antes de apresentar sua criação finalizada para inspeção. Assim que terminou, muitos na multidão correram para praticar as novas ideias que haviam adquirido. Na verdade, não havia como evitar, pois era extremamente fácil esclarecer essas pessoas devido à natureza de seu gargalo, bem como ao seu próprio talento natal para trade skills. Draco sorriu ao ver o efeito de suas ações e usou seu controle para mais uma vez monitorar os nativos enquanto eles trabalhavam em sua iluminação. Ele também colheu muito deles ao observá-los sem escrúpulos e experimentar muitas ideias diferentes, o que ampliou seu próprio conhecimento. Era como ter vários computadores executando vários experimentos simulados, enquanto ele, o computador principal, colhia tudo deles de uma só vez. Assim como ele deu a eles, ele também se retirou deles. Mas isso não foi tudo. Draco também elevou sua origem de 3 libras para o nível 6. Agora aumentou tudo, sua chance de sucesso, a qualidade do refinamento, a redução do uso de materiais, o aumento da durabilidade da arma, a receptividade de encantamentos. Tudo. O único problema era que era exatamente como sua técnica refinada da estrela nível 6, pois ele não sabia exatamente quanto aumentava tudo. Parecia que seu gerador de técnica inata estava tendo dificuldade em avaliar o quanto ele havia melhorado. Isso era estranho, pois ele sempre sabia instintivamente o que seu nível atual implicava. Ele pensou que poderia ser devido ao fato de ter usado um método pouco ortodoxo para aumentar sua nota, mas esse não poderia ser o caso de ambos. Ele também presumiu que levaria tempo para se acostumar com eles, mas também duvidava disso. Se não fosse nada disso, então exatamente o que havia de especial nesses novos níveis que tornava difícil avaliá-los? Draco rapidamente extraiu os benefícios que queria dos artesãos que trabalhavam duro aqui antes de baterem sua bunda incrível mais uma vez para tirá-la do transe. Desta vez, a mulher pássaro apenas franziu a testa e seguiu em frente, nem mesmo corando. Ela já estava acostumada com esse tipo de coisa e, como diziam, a repetição gera dessensibilização. Draco então a levou para uma nova vila depois de conhecer o animado Sr. Joak, que agradeceu profusamente ao Draco. A próxima se chamava Maple Village, e Draco descobriu que era quase igual a Evergreen. Como tal, ele entendeu que não importava a aldeia que visitasse, era extremamente provável que ele visse tais coisas normalmente. Como tal,
Ele parou de prestar atenção às diferenças e semelhanças, concentrando-se em sua própria pesquisa. Atualmente, ele estava mais interessado em descobrir suas duas técnicas de alquimia e ferraria, mais do que em esclarecer a população. Ele percebeu que a melhor maneira seria praticar o uso das novas técnicas. Como ele havia iluminado apenas 2 aldeias, ele não teve tempo de praticar com sua técnica refinada da estrela nível 6, ou com a recentemente atualizada origem de 3 libras no nível 6 também. Draco então realizou alquimia na Vila Maple, e seus olhos brilharam quando ele sentiu algo diferente enquanto criava. Era como se sua mente pudesse gerar automaticamente o melhor método para lidar com esses materiais épicos, e ele só precisava seguir os processos. Isso foi diferente de antes, pois seu controle lhe permitiu fazer isso, mas ativamente. Em essência, toda sua mente estaria focada nisso e calculando ativamente usando o controle como meio. Agora, porém, ele estava fazendo isso por conta própria, sem a contribuição dele. Ele poderia até passar esse tempo pensando em outras coisas enquanto seu corpo se movia no piloto automático, um feito incrível que surpreendeu Draco. No entanto, ele ainda não conseguiu obter os detalhes exatos desse aumento além disso, mas também sentia que havia outra grande mudança na técnica que ele ainda não conseguia identificar. Quando Draco terminou de esclarecer esse grupo, ele saiu apressadamente da aldeia, ignorando até mesmo o citado senhor. O senhor só conseguiu coçar a cabeça, confuso, e se perguntar se algum idiota da aldeia havia ofendido o sujeito. Draco então entrou na Vila Willow, e desta vez ele usou sua origem de 3 libras. Ele notou que era quase igual à técnica da estrela refinada, pois funcionava automaticamente por conta própria, calculando e aperfeiçoando o melhor método para lidar com esta nave. Em vez disso, ele usou sua mente livre para observar os processos de como isso acontecia, a fim de encontrar algumas pistas. Isso foi muito eficaz, pois Draco notou alguns detalhes interessantes enquanto continuava a trabalhar neste assunto. Depois de deixar Willow Village, ele foi para Plum Village, onde usou a técnica refinada da estrela para realizar alquimia, observando isso com sua mente livre. Só assim, Draco passou 2 semanas vagando entre 95 das 99 aldeias. Ele havia iluminado todos eles enquanto alternava entre sua técnica refinada da estrela e sua origem de 3 libras. Hoje, Draco estava do lado de fora dos portões de Cedar Village. Sua respiração era profunda e sua mente estava quieta. Depois de chegar até aqui e praticar muitas vezes, ele já havia reunido todos os detalhes de suas melhorias. A razão pela qual ele ainda estava era porque estava muito chocado com o que aprendeu e começou a temer a si mesmo mais uma vez, especialmente esse dom inato que ele tinha. Natasha simplesmente ficou atrás de Draco em silêncio. Nas últimas 2 semanas, a impressão que ela tinha de Draco havia mudado enquanto ela observava seu trabalho impecável e sua habilidade de trazer ideias novas para seu povo. Neste ponto, até mesmo Natasha estava ciente de que andar atrás de Draco não era algo que ela normalmente teria o direito de desfrutar se eles não estivessem no tesouro. O senhor das várias aldeias apresentou muitas belezas do nível dela para Draco e muito mais, fazendo-a se sentir pressionada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.